Essa videoaula foi preparada para você que recebeu o diagnóstico do transtorno obsessivo compulsivo ou suspeita que você tem o TOC. Vou diferenciar o transtorno obsessivo compulsivo de outros transtornos e também de manias e tiques que muitas vezes as pessoas acabam associando ao TOC. Então, quais são os sintomas e sinais de que eu tenho, o transtorno obsessivo compulsivo, de que eu preciso investigar com um profissional de saúde mental, seja psiquiatra ou psicólogo, o transtorno obsessivo compulsivo? A gente pode dividir o transtorno obsessivo compulsivo em dois principais sintomas, que são as obsessões e as compulsões. As obsessões, elas são pensamentos, imagens, impulsos, sensações obsessivas, ou seja, são repetitivas, né? Então, é aquela coisa, aquele pensamento que a pessoa não consegue parar de pensar, é aquela sensação que a pessoa não consegue parar de notar que ela está sentindo. Às vezes é uma imagem que repetidamente vem na cabeça da pessoa. Tem o pensamento intrusivo, que se tornou muito popular. No caso do pensamento obsessivo, é um pensamento intrusivo muito recorrente, ou uma experiência intrusiva muito recorrente. Acontece que esse pensamento obsessivo, essa experiência obsessiva, ela gera também grande sofrimento na pessoa. Então, a pessoa não quer pensar aquilo, a pessoa não deseja pensar aquilo, ela não quer se ocupar com aquilo ali. Outra característica muito comum do transtorno obsessivo compulsivo é que, geralmente, os assuntos que são trazidos à tona ali na cabeça da pessoa são muito específicos, né? Enquanto, por exemplo, no transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem uma preocupação mais difusa com várias áreas da vida. Geralmente, a pessoa com pensamento obsessivo, ela está focada em uma única preocupação. Então, às vezes, é uma preocupação com contaminação. Então, os pensamentos obsessivos de contaminação recorrentemente estão ali na cabeça da pessoa, a pessoa não consegue parar de pensar naquilo, gera muito sofrimento, né? Ocupa muito tempo do dia da pessoa. E uma característica muito importante, especialmente com o toque religioso ou toque de ordem repugnante, sexual, é que o pensamento obsessivo, a experiência obsessiva que essa pessoa tem, está em desacordo com aquilo que ela valoriza, com aquilo que ela acha moral, com aquilo que ela acha certo. É como se você tivesse na tua cabeça sempre uma música que você não quer pensar nela, né? Que é muito desconfortável, que é muito desagradável, mas que você não consegue, você por mais que tente afastar essa experiência, esse pensamento, você não consegue, você se vê sempre preso, gastando energia com aquele mesmo tópico. E aí a gente tem associado às obsessões as compulsões. As compulsões são comportamentos tanto visíveis quanto encobertos, né? Ali é através de comportamentos de compulsão mental, em que a pessoa ela faz essas compulsões na intenção de ou diminuir o desconforto causado pelos pensamentos obsessivos, e aí a gente tem principalmente as neutralizações e evitações, ou comportamentos ritualísticos que ela sente que ela precisa fazer em resposta àquele pensamento obsessivo. Então, vou trazer alguns exemplos para ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer. Digamos que a pessoa tem um pensamento obsessivo associado à contaminação. O medo de pegar uma doença, o medo de estar contaminado com germes, com bactérias, de contaminar a família dela. E aí, associado a isso, para que aquilo que ela está pensando, né, que vai acontecer ali de maneira obsessiva, de fato não venha acontecer, essa pessoa começa a ter a compulsão de lavar as mãos excessivamente, ou de lavar as mãos e passar álcool gel, né, depois que lava as mãos, mesmo tendo lavado mais de uma vez. Então, às vezes, é a pessoa que chega em casa e ela precisa fazer, ela não pode tocar em ninguém, não pode tocar em nada, até que ela desinfecte o corpo dela, que ela pegue aquela roupa e lave separadamente. Então, assim, às vezes é a pessoa que tem uma obsessão de ordem religiosa, então ela não pode falar determinadas palavras, ou se ela fala determinada palavra, ela precisa falar uma palavra que seja contrária, né, àquela palavra que ela disse, né. Eu tinha um paciente, por exemplo, que ele, em certa ocasião, falou uma palavra que ele acreditava ser uma blasfêmia contra Deus. Então, todas as vezes que essa palavra, mesmo em contextos, né,
diversos era dita, ele sentia necessidade de falar uma palavra contrária àquela palavra que para ele significaria uma blasfêmia para Deus, significaria um pecado contra Deus. Então, essas são as compulsões mais visíveis, ritualísticas. E a gente tem também as compulsões mentais. Então, de repente, né, a gente tem, por exemplo, o toque de ordem sexual. Às vezes uma pessoa heterossexual que tem um pensamento obsessivo. Será que eu sou homossexual? Será que eu tenho atração por outros homens ou por outras mulheres? Será que eu seria capaz de fazer, de ter uma relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo que eu? Aquele pensamento obsessivo ali fica reverberando na cabeça da pessoa e ela começa a fazer um processo de neutralização. Então, ela pode, por exemplo, ficar ali na compulsão mental, tentando dialogar com o pensamento obsessivo para se convencer de que ela não é aquilo ali. Ou ela pode, por exemplo, tentar fazer o exercício de olhar para as pessoas do mesmo sexo, ou olhar para as partes íntimas dessa pessoa, para perceber, será que eu estou tendo uma reação fisiológica aqui, de excitação, etc. Ela pode também evitar contato. Ela pode simplesmente se isolar, né, e não entrar em contato com pessoas do mesmo sexo para aquele impulso que ela acha que é um impulso sexual, mas na verdade é uma sensação obsessiva, não venha à tona, né? E aí ela faz essa neutralização, essa evitação, tá? Então, basicamente, esse é o quadro do transtorno obsessivo compulsivo. Se você não tem essa experiência, mas você ainda tem algum comportamento que as pessoas dizem, nossa, como você gosta de limpeza, tudo tem que estar muito limpo, etc. É bastante improvável, né, de que não seja toque. É bastante improvável de que você tenha um toque se trata apenas de uma prática rotineira de cuidado, por exemplo, e que você é um pouco mais minucioso, ou então que você tem um jeitinho de fazer as coisas, né, que é bem peculiar. Se você não tem essa experiência do pensamento obsessivo, você provavelmente não tem toque. A gente tem até na literatura algumas indicações, né, do que seria o toque puro. O que é que seria o toque puro? O toque apenas com as obsessões, né? Então a pessoa ela só tem o pensamento obsessivo, mas ela não tem a compulsão. Isso representaria uma taxa muito, muito pequena de pessoas com toque, que teria esse toque puro. Mas a gente não tem o oposto, por exemplo, né? A pessoa só tem a compulsão sem ter a obsessão. Se ela só tem um comportamento, uma mania, um tique, tem tratamento, inclusive na terapia cognitivo-comportamental, mas a gente não vai tratar como toque, porque não tem ali a presença do pensamento obsessivo, tá? E como é que é esse tratamento? Como é que eu posso me livrar disso? Eu não aguento mais, já tô sofrendo muito tempo, né? Com esses pensamentos, não saem da minha cabeça, com essas compulsões, eu não consigo parar de fazer isso. O que é que eu preciso fazer? Inclusive, é um fator bem importante, bem relevante de ser trazido. Pessoas com toque, especialmente aquelas que têm compulsões mentais, demoram muitos anos para receber o diagnóstico adequado, justamente porque não se torna visível. Então, essas pessoas, elas costumam ficar durante muito tempo em sofrimento, sem um tratamento adequado, por não estarem aparentando, né, terem um problema, né, terem um problema de saúde mental. E esse é bem provável que você que está aqui me ouvindo agora seja uma dessas pessoas. Já esteja há um tempo, né, já esteja há um tempo sofrendo com toque sem um tratamento adequado. Quando a gente descobre o toque, é importante correr para tratar justamente por causa disso. Porque é muito provável que você já esteja há muito tempo, né, com toque, e se trata de um transtorno crônico, ou seja, um transtorno que a pessoa tem pelo resto da vida, que ela precisa fazer o tratamento para ficar bem, para ficar funcional, para viver bem apesar de ter um transtorno. Para ontem, ela precisa fazer esse tratamento imediatamente.